Você está ligado conosco, não é? No canal da Academia Bíblica Berei, a turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Essa é a turma das quartas-feiras. Hoje é a sexta, isso mesmo, e a última aula da matéria de Introdução à Homilética, ou também conhecida como Homilética 1. Hoje é quarta-feira, 12 de abril, ano 2023. Repetindo, esta é a quarta e última, quarta não, perdão, sexta, desculpe, sexta e última aula da nossa matéria de Homilética 1, turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. De quarta-feira, 12 de abril, 2023. Quero que você anote aí uma data. E esta data não terá, sob hipótese nenhuma, prorrogação, porque se eu estender uma prorrogação vai trazer muitos problemas. Eu já tenho bastante problemas com datas, então eu careço da cooperação de todos. 3 de maio. 3 de maio. Que data é esta? É a data máxima que eu vou estar recebendo as respostas do trabalho de homilética. Está lá na última página. Se você pega a apostila, está lá no finalzinho, está lá no finalzinho, tá? Você tem até o dia 3 de maio. Se algum aluno tiver definitivamente um problema de saúde, de família ou de trabalho que não o permita entregar no dia 3 de maio, precisarei que você escreva uma cartinha, simples, de punho. Eu, aluno fulano de tal, devido ao meu problema de trabalho, ou devido ao meu problema pessoal de saúde, ou devido a um problema que surgiu na minha casa com minha esposa, meus filhos, fui impedido de fazer a entrega do trabalho na data marcada de 3 de maio e solicito uma prorrogação. E aí eu lhe darei mais 10 dias, não mais do que isso, porque isto vai trazer muitos transtornos para mim se eu estender uma terceira data e por maior tempo. Quantos estão me entendendo, por favor? Quero ter certeza, isso, que todos estão me entendendo. Então, 3 de maio é a data regulamentar da entrega dos trabalhos de homilética. Em caso, como eu já repito, só em 3 casos que eu vou aceitar prorrogação, que eu vou dar a prorrogação de 10 dias. Problemas pessoais de saúde, problema de trabalho. Teve um problema no seu trabalho, seu chefe lhe segurou, trabalhou mais, ou problemas de família, com sua esposa, seu esposo, seus filhos. Havendo esta situação, aí você vai ter que imediatamente escrever uma cartinha para mim, assiná-la, eu, aluno fulano de tal, papapá, tal e tal e tal. Tem que ser um desses 3 motivos. Se tiver um quarto motivo, não vou considerar, tá? Se tiver um desses 3 motivos, vou considerar, e você já mande a cartinha, mande via WhatsApp, tá? De preferência, escreva a caneta preta ou azul, assine e mande, que eu vou imprimir aqui do meu lado e colocar no seu dossiê. Fora essas 3 razões, não posso dar a prorrogação de 10 dias mais, ou seja, seria até o dia 13 de maio, né? Conto mesmo com a cooperação de todos, né? Mas repito, se surge alguma situação que envolva a vocês nessas 3 situações, já não pense 2 vezes. Me avise: "Pastor, já não vou poder", de repente você pode me avisar de véspera, né, dia 2, por exemplo, né. Acredito que no dia 2 você já tem uma visão, ou mesmo no dia 3. Aí você já me mande a cartinha assinada, e eu não terei problema de lhe dar mais 10 dias. Se estourar os 10 dias e você não entregar, infelizmente você vai ficar sem nota na matéria de homilética. Perfeito, creio que todos entenderam. Vamos fechar a nossa apostila, como já havíamos programado, lá na página 38,
e depois a gente vai entrar na parte prática. Página de número 38, conselhos aos pregadores. Obviamente, vocês vão entender que aqui nesses 13 conselhos, tem conselhos adaptados às nossas realidades, outros vai muito da denominação, do costume denominacional. Então, quero deixar bem claro que nem todos estes conselhos são aplicados diretamente a cada um de nós. Por exemplo, descanse bem todas as noites. Isso aí é uma coisa de praxe, porque os bons pregadores, eles gostam e sempre demonstram ter uma vida um pouco mais descansada, por isso que eles têm disposição, não é, garra para pregar, entende? Quem trabalha constantemente com a área da pregação sabe que o descanso ele é fundamental. A questão de barbear-se todas as manhãs, isso é muito relativo, como eu já falei, isso é um hábito, não é? Que alguns pregadores, de acordo com a sua denominação, eles fazem, outros não fazem, mas não é uma necessidade, né? É apenas um conselho que para uns é válido, para outros não, porque, repito, isso não é uma necessidade, é até uma adaptação ética, dependendo, né, do pregador, né? Se ele é de uma denominação A, B e C, então ele adquire este hábito. Número 2, mantenha um coração puro e renove o colarinho limpo. Interessante, né? Coração puro é importante para que possamos desenvolver uma comunhão com Deus e, consequentemente, termos uma boa inspiração para desenvolvermos pregações. Colarinho limpo, né? Colarinho limpo seria aquilo que envolve o nosso pescoço, né? Coisa um pouco desagradável é vermos um pregador com um colarinho encardido ou sujo. Causa realmente uma impressão bastante negativa. Número 3, em sua vida brilha a luz do evangelho e seus pés sempre brilham os sapatos. Bem interessante isso, né? Parece que são abordagens, parece que opostas ou contraditórias, mas temos que deixar a luz de Cristo brilhar através das nossas vidas, né? Já os sapatos têm que estar brilhando, porque por incrível que pareça, né? Claro, não serão os seus sapatos que vão estar pregando, mas acredite, as pessoas, olham para baixo, não é? E pertinho de você elas notam se o seu sapato está bem engraxado, bem colocado, se está mal cuidado, se está sujo. Incrível, né? Talvez você não perceba isso, mas em anos, em anos, em anos, ministrando, eu observo que as pessoas observam. Não é? Alguém diz, não, quem vai pregar? É a boca ou o sapato? É a boca, mas as pessoas olham de cima a baixo a minha e a sua postura física. Isso é bem interessante. Não deixe passar oportunidades. Se Deus te deu oportunidade, abrace-a, mas mande passar seu terno. A menos que você goste de usar um terno de linho, que ele é bem mastigadinho, né? Mas não justifica, né? Os ternos de linho dão muito trabalho. Eu detesto, com todo respeito quem goste, mas eu detesto ternos de linho por esse trabalhão que dá, né? Só em 2019, curiosamente, eu ganhei 6. Chegou numa mão e saiu em outra. Dei de presente, tive a alegria de dar 6 ternos na embalagem. Ô, pastor, você não gostou? Nem um pouquinho. Mas por quê? E eram lindos. Pensa na padronagem, no estilo, lindos. Mas quando eu abri e vi, linho, tchau, tchau. Entrou por uma mão, saiu pela outra. Eu sou muito amante daquele tecido chamado microfibra, creio que você já deve ter ouvido, né? Coisa boa no planeta. Ei, você pega, dobra, faz isso, coloca até na boca da vaca para morder e fica
íntegro. É carinho, mas eu sou amante de microfibra. Paletó, calça, se é microfibra, bem-vindo, minha irmã, meu irmão. Não é microfibra, tchau. Não é questão de escolha, mas linho eu detesto e dá muita dor de cabeça. Número 5. Isso aqui parece muito estranho, né? Mas eu achei curioso fazer essa abordagem. O Mar Cáspio fica bem entre a Europa e a Ásia, né? Se você olhar, parece coisa de geografia bíblica. Mas a caspa fica mal na gola do seu paletó. Mar Cáspio, mas a capa, ó, a caspa, ó. Ah, eu sei que também isso pode ocorrer com as irmãs, mas que coisa desagradável é você ver a roupa de uma irmã, você está usando uma roupa escura, não é? Preta, azul, violeta, até aquele vermelho forte. Aí você percebe lá na base do cabelo dela, aquele mar de caspas. O homem é mais notado, muito mais notado. Mas a mulher, nesse aspecto, eu parabenizo. As irmãs têm muito mais asseio, né? Talvez pelos seus cabelos mais compridos, que exigem lavagem, limpeza, cuidado, né? Já nós, homens, nesse aspecto, se nós não nos cuidarmos, fica feio o negócio, né? Que não é o caso nem meu, nem do irmão João Cavalcante, nem do Jobé. Oh, coisa boa! Não temos esse problema, não é verdade, meus irmãos? Não temos esse problema. Claro que nós damos uma lavadinha de cabeça, passamos um shampoo para ficar aquele cheirinho abençoado. Irmão Wellington, talvez, né? Ele tem ali uma protuberância interessante, né? O irmão Wellington, ele não está definido por enquanto, né? Mas ele vai se definir, gente, nem que seja em 10 anos. Por enquanto, ele só tem aberturas, né? E aqui é um negócio no meio, parece tomahawk. Não, mas ele tá de boa também. Irmão Kleber é a mesma coisa. Irmão Kleber não vai entrar também nesse problema, né? Porque o cabelo do irmão Kleber é bem rasinho, então tem como trabalhar. Me refiro àquelas pessoas, né? Os homens que tem aqueles cabelões, né? Tem até franjinha, faz assim com a cabeça, dá aquele luxo, entendeu? E aí é complicado. Aí os cuidados são redobrados. Número 6. Seja pobre de espírito, mas não de vocabulário. Que coisa triste é a pessoa que está ministrando, né? E a questão do vocabulário pobre. Ah, ter pouco estudo não significa ter um vocabulário pobre. Eu conheço pessoas que não têm nem o primeiro grau completo, mas são assíduas leitoras, ou seja, leem muito. E você entende o que eu vou dizer. Na medida que você lê, cultiva o hábito de leitura, você pode ter o primeiro grau incompleto. O seu vocabulário muda. E como é que muda? Porque você lê. Isso é automático. Quem lê bastante ou lê como força de hábito ou como um hábito, obviamente vai ter um vocabulário bem mais enriquecido, né? Não tem essa de nós vai, nós vem, né? E nem de cortar os S's, que é muito comum para quem tem um vocabulário sensivelmente pobre. Número 7, procure a casa dos homens, para que os homens procurem a casa de Deus. Interessante, né? Procurar a casa dos homens, para que os homens procurem a casa de Deus. Número 8, contente-se com o que tem, mas não o que é. A Bíblia nos ensina, temos que nos conformar com o que temos, mas não devemos aceitar com aquilo que somos. Podemos ser melhores em Cristo Jesus? Sim, podemos, né? E no que tange a falar da mensagem do Evangelho, temos todas estas condições. Número 9, perdoe as dívidas dos seus devedores, mas não se divide e ganhe os seus credores. Bem interessante isso, né? Então devemos perdoar as dívidas, no caso, na medida do possível, as dívidas financeiras e acima de tudo, as espirituais, né? Porque é a tônica do Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, se você tem as condições de perdoar as dívidas financeiras, amém. Nem todos nós conseguimos, de acordo com certas circunstâncias, perdoar, né, as dívidas financeiras, mas nos esforcemos e, sobretudo, as espirituais, mas não se divide e ganhe os seus credores.
Alguém está chegando, maravilha. Número 10. Unhas esmaltadas podem ser criticadas, mas sujas sempre serão apontadas, né. Entendo que as irmãs, né, os irmãos é muito raro, né, a menos que coloquem aquele esmalte de brilho, fica muito bonito, particularmente, né, eu já tentei, mas não encaixa com o meu tipo de ser, né, até minha esposa: "Vamos colocar aquele brilho bonitinho, para ficar com o dedinho limpinho", eu falei: "Nada disso, por quê? Você não vai ficar menos homem ou mais homem, não, não, não. Eu vou ficar com uma sensação estranha, assim, mexendo com os dedinhos, entendeu? É tudo uma questão de hábito, entende? Não critico os irmãos que passam aquele esmalte, né, bonito, fica com uma coisa assim, limpa, bonita, brilhosa, mas não me encaixa com a minha forma de ser. Cada um é cada um. Já as irmãs, elas têm que ter um redobrado cuidado, entendeu? Algumas irmãs colocam esmalte que parece sinal de tráfego, ou árvore de Natal. Quando elas fazem assim, até cega. É um negócio assim meio complicado. Não estou criticando, por favor. Eu sei que gostos são gostos, mas a a a a a compostura, vamos dizer assim, a discrição, ela deve ser, né, na medida do possível, exercida. Por isso que eu estou dizendo aqui. Unhas esmaltadas podem ser criticadas, né. Cuidado para não fazermos nada aberrante que chame atenção, mas as unhas sujas, essas sim, são apontadas. Número 11. Ir à frente é melhor do que empurrar para frente, né. Ir à frente, ou seja, tomar a iniciativa, é melhor do que empurrar com a barriga, né, como muitos, né, procrastinam, adiam, entende. Como é importante a gente entender que nós fomos chamados para anunciar o evangelho, não para sermos pregadores profissionais. Tem pessoas que pensam: "Não, nós somos chamados para ser pregadores profissionais". Como eu tenho certeza aqui, eu não estou aqui com nenhuma intenção de fazer nenhum de vocês pregadores profissionais, de forma nenhuma, mas motivar a vocês a serem porta-vozes da santa e gloriosa palavra de Deus. Número 12, a consistência é mais forte do que a eloquência. O que que é consistência? Sempre firme, constante, ainda que deslizando aqui, deslizando acolá, mas alguém me disse alguns anos atrás, e é verdade, a insistência em repetir um hábito ainda é um grande professor, né. Tem pessoas que querem aprender assim, com um estalo de dedo, e não é, não funciona. Algumas pessoas aprendem, claro, rápido, tum, 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 1, 2, 3. Já outras levam meses e até semanas. Mas na questão da ministração, da exposição da palavra de Deus, temos que ter muita paciência, perseverança, insistência e leitura. Quando eu combino todos esses ingredientes, eu vou longe. Mas, repito, de todos, sabe o que é o mais difícil? Perseverança. Porque nós seres humanos somos inquietos, queremos as coisas, ó, para ontem, né? Sobretudo os sanguíneos e os coléricos. Os sanguíneos e os coléricos querem para ontem. Já os fleumáticos e os melancólicos até são um pouco mais dosados nesta parte. Mas se você é sanguíneo ou colérico, você quis tudo para ontem, mas as coisas não funcionam assim. E, sobretudo, na questão da ministração da palavra de Deus. E número 13. Busque a Deus antes, para estar vivo diante dos homens. Que importante, né? Buscar a Deus em todo tempo, buscar a Deus em todas as circunstâncias, né? Para estarmos vivos. Nunca foi, e nunca será produtivo nós falarmos de Deus para as pessoas se primeiro Deus não fala conosco. Primeiro ele tem que falar conosco para depois falar através de nós. Alguém está me entendendo, gente? Não posso tomar o atrevimento de pregar para outros se primeiro a palavra do próprio Deus não passa através da minha vida. Perfeito. Vamos então para a parte
prática. Eu creio que todos já estão aqui, né? Deixa eu ver aqui, só o irmão Fábio que disse que não viria, Isadora, infelizmente, não está aqui hoje, não sei por quê, mas ok. Ok, irmã Isabel também não se encontra conosco, Lucas também não se encontra, Mateus também não se encontra. Perfeito. Os demais irmãos estão aqui todos. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Somos hoje em 13 alunos. 13. Então faltaram 1, 2, 3, 4, 5. 5. São 18 alunos aqui na nossa turma da quarta-feira. Não, perfeito. Então somos a maioria. Eu vou fazer uma rápida interrupção de 5 minutinhos, por favor. Vou fazer um anúncio de grande importância, só 5 minutinhos no relógio, tá? E em seguida, mas nesse anúncio eu não quero gravá-lo por uma questão ética. Então eu vou parar a gravação por 5 minutos, depois que eu terminar o anúncio, volta a gravação, ok? E eu farei uma postagem, tá? Durante a semana, nos próximos dias, somente para confirmar o teor deste anúncio que eu darei agora. Então eu vou estar paralisando a gravação exatamente por 5 minutinhos. Vitória aí, Deus vai tocar no coração também. Ah, já me deu outra Isso, meus irmãos, voltamos, voltamos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, então, aos nossos sermõezinhos? Isso, os sermões não podem ficar para trás. Lembram-se? Sermão temático e sermão textual. Sermão temático. Irmão Zandro, perfeito, irmão Zandro. E o irmão Zandro fecha hoje. Exata. Só a irmã Fernanda que fica para trás por enquanto. Confere, irmão Zandro. Isso mesmo, pastor. Isso mesmo. Perfeito, fechou aqui. Isso. Só a irmã Fernanda, depois que eu preciso que a irmã Fernanda também mande aquela gradezinha, por favor, até sábado, para eu conferir a localização. Eu tenho aqui, mas como eu fui hackeado, eu preciso então fazer as conferências, né, as confrontações. Mausandro poderá também estar entrando, né, no dia 1º de maio. Confere? Confere. Isso, 1º de maio, então, já estarei providenciando, então, o envio também da sua apostila já na próxima semana, não é, da matéria que dará início ali, né, ao novo ciclo do curso médio em teologia. Repito, vai acontecer todas as segundas, no mesmo horário de 8h15 às 10. Perfeito. Sermão temático, número 6, 24, 26. Se você fez esse sermão e pode depois mandar para mim, eu agradeço, tá? Você fique à vontade. Nós queremos acrescentar bônus, mas vamos então a esse texto de número 6, 24, 26, porque só um momentinho que eu vou só fazer aqui um reajuste, já volto, é coisa de 1 minuto, nada mais, 1 minutinho, isto, porque eu deixei um elemento aqui atrás do laptop, eu preciso alcançá-lo. Perfeito. Vamos então abrir o texto de Números capítulo 6. Acredito que todos vocês, na grande maioria, conhecem esse texto, tá? Mas vamos fazer aqui uma rápida observação de como você poderia fazer um sermão. Deixa eu aqui localizar na minha Bíblia, para a gente estar sincronizado aqui direitinho. Isso, Josué, maravilha. Números. Números capítulo 6, eu creio que é muito conhecido, sem dúvida nenhuma, esse texto, Números capítulo de número 6, independente da tradução que você use,
Vamos lá. Números capítulo 6, versículo 24, 25 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos então seguir a estrutura de um sermão temático. Vamos lá. Qual seria, qualquer um pode participar, né? Porque vamos trabalhar na montagem, se bem que alguns de vocês já montaram, mas vamos trabalhar na montagem de um sermão temático, né? Porque essa prática ela é importante porque vai ajudar você a fazer os exercícios como já colocamos. Qual é o tema que domina este texto? Vamos lá. Se você leu com atenção, aqui tem um tema. As bênçãos de Deus sobre os filhos de Israel. As bênçãos de Deus sobre os filhos de Israel. Né? Ou as bênçãos de Deus simplesmente. Qual seria o título? Você teria algum título a ser aplicado? Deus é um Deus abençoador. Deus é um Deus abençoador. Excelente, irmão João, excelente. Deus é um Deus abençoador. Vamos lá. Deus é um Deus de bênção, pode ser, né? Deus de bênçãos também. Não, o título é pouco variável, desde que a gente não se distancie do tema, né? Então, as bênçãos de Deus sobre a nação de Israel. Poderemos subdividir este texto, ou este sermão, melhor dizendo, em 2 ou 3 partes. Mas vamos lá para a introdução. Quem poderia me dar uma introdução curta e objetiva desse sermão temático? Qualquer um de vocês. Lembre-se que a introdução tem que ser curta, objetiva, e esta introdução tem que já dar consistência para trabalhar no desenvolvimento do corpo. Vamos lá. Porque o corpo eu vou dividir em 2 ou até 3 tópicos. Você até pode dividir de 2 a 3 tópicos. Um tópico não, de 2 a 3 tópicos. Vamos lá, como é que eu faria a introdução? Você pode ter alguma coisa escrita e gostaria de ler. Fique na liberdade. Eu posso ler. Sim, por favor. Escrevi sobre toda a história da humanidade. Nós podemos ver o desejo de nosso Pai Celeste em trazer os seus filhos para perto de si e os abençoar, seja nos ensinando lições de cunho espiritual, que ultimamente nos abençoará, ou talvez de maneira direta e sublime. Excelente, irmão João. Uau, excelente, excelente. Eu tenho que ir, mais do que nunca, rapidamente a Boca Ratão para ouvir esse homem pregando, esse sermão. Muito bom. Excelente, parabéns. Entenderam, irmãos? A coisa tem que ser objetiva, consistente e que possa haver o quê? O famoso gancho para lançar para dentro do sermão. Esse é o segredo de uma boa introdução. Curta, consistente e que no finalzinho, que eu tenho o quê? O gancho para eu esticar, para trabalhar com o desenvolvimento do sermão. Excelente, irmão João. Parabéns. Tópico primeiro. Vamos trabalhar então com 2 tópicos. Poderia trabalhar até com 3. Se quiser, até podemos trabalhar com 3. Aliás, o texto que acabamos de ler, ele me dá condições de eu ter 3 tópicos. Vamos ver se conseguimos fazer 3 tópicos. Qual seria o primeiro tópico? Vamos lá. É só você olhar o texto que você vai descobrir qual seria o primeiro tópico. Pastor, o senhor pediu para fazer temático esse. Temático, então, exato. Eu também saí não somente do texto, mas também usei outro exemplo, como o exemplo de Jó. Sim. Excelente, excelente, excelente. Eu estou querendo ter certeza que era temático, porque foi uma confusão na aula passada. Isto. Embora as características deste texto pode ser lançado também para textual. Tá, então deixa eu dar então a minha versão, porque é temático. Estamos falando das bênçãos de Deus sobre a nação de Israel. Então, primeiro tópico,
Deus tem prazer de abençoar os seus filhos, independente das circunstâncias. Seria, então, o primeiro tópico. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, independente das circunstâncias. Aí você pode trabalhar com vários textos dentro da Bíblia que nos mostram que Deus se sente feliz, que Deus se sente prazeroso em abençoar aos seus filhos, né? Independente da circunstância. Ou seja, ele nos abençoa não por aquilo que merecemos, o que mereçamos, porque é tudo pela graça. Isso seria o primeiro tópico. Aí você pode desenvolver os itens, item 1, item 2, item 3, viajando dentro dos textos da Bíblia que se referem a Deus ter prazer, estão me entendendo? Alegria de abençoar aos seus filhos. Segundo tópico, a bênção de Deus traz consigo a sua paz. A bênção de Deus traz consigo a sua paz. Seria o segundo tópico. Aí você pode viajar na Bíblia em todos os textos, preste atenção, que estão relacionados à bênção de Deus, que gera o quê? Paz. Tem muitos textos. Jesus, por exemplo, disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus não está falando de uma bênção que ele quer nos alcançar? Sim ou não? Sim, ele está falando de uma bênção, mas vinculada com o quê? Com a sua paz. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Está lá em Filipenses capítulo 4. Então, está observando? Eu estou trabalhando com a bênção de Deus associada ao quê? A paz, como um dos seus resultados, como um dos seus elementos coadjuvantes. Então, você tem uma quantidade enorme de textos na Bíblia que você pode falar da bênção de Deus ligada à sua paz. Aí, temos o terceiro elemento, né? O terceiro tópico. A bênção de Deus traz em nós a sua luz e as suas misericórdias. Olha só, quando somos abençoados, pense comigo, somos ou não iluminados por Deus? Claro que sim. Podemos estar passando momentos de dúvidas, de incertezas, de conflitos e de escuridões. Estão me acompanhando? Quando a bênção de Deus vem sobre nós, o que? Ela nos ilumina, abre-nos caminhos. E quando vemos a bênção nos alcançando de uma proporção transbordante, ficamos o quê? De boca aberta. Uau! Aí você chega até a dizer, eu não merecia isso. E não é por merecimento. É na base da graça e das misericórdias do nosso Deus, né? Aí você pode mencionar, né, aquele texto de Lamentações, né? Por causa das suas misericórdias é que nós não temos sido consumidos, né? Aí você trabalha bem com essa questão, né, das bênçãos de Deus ligadas com a sua luz em nossas vidas e com a sua misericórdia. Quando estão entendendo, gente? É temático, então eu estou trabalhando em cima de um tema, né, que são as bênçãos de Deus sobre os filhos de Israel. Tudo isso está conectado com os filhos de Israel. Muda um pouquinho agora na questão do sermão textual. Calma, a gente ainda vai fazer hoje mais 2 sermãozinhos, ou pelo menos dar uma preparação, né, ou um pontapé inicial para mais 2 sermões. João 17:17. Vamos lá? A João 17:17. Recebido, irmão João Cavalcante, seus trabalhos. Maravilha, a eficiência mandou lembrança para o irmão João Cavalcante. Vamos lá, João 17:17. Vamos ao Evangelho de João. Agora aqui muda, aqui é textual, só que usei aquela tática ao contrário, né? Ele é pequenininho.
teria a cara de temático, mas eu quero que vocês explorem o texto. A intenção aqui agora é explorar o texto. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O texto é pequenininho, concorda comigo? Mas aqui eu posso explorar 3 coisas. Está na cara ou não está na cara? Aqui eu posso explorar 3 coisas. Vamos lá. Vamos dar uma rápida introdução aí em João 17:17. Quem de vocês pode dizer? Irmão João já deu a participação dele. Qualquer um de vocês que já tenha escrito uma pequena introdução, pode ler aqui no arco. Vamos lá. A menos que não queiram. A paz, irmã Núbia, pode... irmão Wellington, pode falar com a irmã Núbia que ela rasgou o véu com o trabalho dela. Recebi agora, papai do céu, rasgou. Irmã Núbia, só rasgou o véu. Se é que teve 2 véus, a senhora rasgou os 2 véus. Ih, agora rasgou 3. Mandei no privado, pastor, o meu. Vamos lá, irmã Jennifer. Pode dar uma introduçãozinha, então, da sua parte, se é possível? Se não for muito longo, né? Posso falar o meu? Eu acho que é mais um tema, porque eu coloquei o título A Verdade, aí Ok. tema santificação, verdade, palavra, e aí eu já fui pulando para os tópicos. Caramba, irmã Jennifer tá ligada mesmo, meu Deus. Deixa eu ver a introdução do Joubert, aí depois eu quero ver a irmã Jennifer. Muito boa, já estou percebendo que o sermão já está montado e a pregadora vai tomar o púlpito a qualquer momento. Tá, vamos ver o Joubert. Só a introdução, Joubert, qual é a tua introdução? Vamos lá. Deixa eu ler aqui. João 17:17. 17:17, eu botei assim, andando na alegria do Espírito. Somente estando com o Pai, o Filho e com o Espírito Santo é possível andar com alegria no mundo de violência crescente. Porém, isso é muito mais do que ir à igreja, fazer orações e se doar à necessidade. Necessário é uma mudança completa de vida, mas como transformar nossas vidas no mundo atual? Ok, preste atenção. A introdução não está ruim, de forma nenhuma, só que estão faltando elementos. Quais são os elementos? Se eu estou trabalhando com um sermão textual, eu tenho que explorar os elementos que estão contidos no texto. Confere? E nesta tua introdução eu não vi em nenhum momento que viesses a falar sobre santificação, verdade ou palavra. A abordagem está perfeita, não tem nada aqui dizer. Só que para encaixar no sermão textual, eu tenho que mencionar os elementos do texto. Para um sermão temático, excelente. Tu pegaste o gancho do temático. O temático tá perfeito. Agora, para o textual, ficou a desejar. Eu acho que eu troquei as bolas, então. Trocou as boletas, perfeito. Então, não, mas é um pouquinho normal, porque eu estou querendo forçar um pouco vocês a observarem as diferenças para trabalhar bem entre um e outro. Irmã Angélica levantou a mãozinha. Vamos lá, irmã Angélica. Deixa eu só tirar a dúvida, então, rapidinho, Angélica. Só tirar uma dúvida rapidinho. Então, para esse João 17:17 ser um textual, eu preciso colocar esses 3 elementos dentro da introdução. Se bem que lembram-se que eu falei na aula passada, eu ia trabalhar de propósito com uma certa anormalidade. Qual seria essa anormalidade? Um sermão textual, eu preciso de mais de 2 versículos, de 2 a 4 versículos para eu explorá-los. E o temático, eu só preciso do tema. Eu não preciso de um texto específico, ainda que eu faça menção de um texto, mas eu vou explorar o tema, o assunto, certo? Então, literalmente, eu troquei o funcionamento, ou seja, o que deveria ser temático, apresentei como textual, e o que era textual deveria ser temático. Tanto João 17:17
pode ser temático, como também textual. Então, eu estou lançando a ordem ao contrário, é para despertar o quê? A linha de raciocínio e de investigação. Nós ainda hoje vamos fazer mais um sermão temático e mais um sermão textual na ordem correta, ou seja, o temático independe do texto, porque eu só vou focar o assunto, o tema. Já o textual, eu dependo de explorar o texto, tá bom? Deixa eu ver então, irmã Jennifer. Não sei se a irmã Angélica teria alguma dúvida a colocar, porque ela levantou a mão ou não. Perfeito. Irmã Jennifer, vamos lá. O que a irmã colocou na sua introdução? Se ela for curta, pode ler. Se ela é um pouco longa, já fica complicado. Vamos lá. Então, a minha foi santificação, verdade e palavra. Foi só isso que eu coloquei, que eu acho que foi como se fosse Santificação, tema. verdade, ficou um pouquinho vago. A introdução não pode ficar vaga, tem que ficar uma linha de pensamento bem clara, bem definida, para dar o quê? O gancho para eu abrir para o sermão. Deixa eu ouvir a irmã Isabelle e depois o irmão Wallet. Irmã Isabelle, como é que ficou a sua introdução? Se é que a irmã conseguiu fazer uma introdução curtinha. Vamos lá. Pastor, aqui é curto, mas eu vi que tem muitas áreas que dá para entrar. O meu título eu coloquei A Verdade Liberta, e a minha introdução foi: pode-se considerar que é uma declaração da inspiração das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a verdade por ser a palavra viva de Deus. Aí eu continuei. Uau, excelente, excelente. Pronto, maravilha. Eu puxei para o lado mais da palavra, da Bíblia, mas eu sei que tem... E depois eu entro em libertação e alguns versículos. Eu coloquei 2 versículos. Não, excelente. A sua introdução, a senhora não tem ideia, foi fantástica, porque aí abre o gancho, compreendeu? Deixa aquele ganchinho para fora para puxar para o desenvolvimento do sermão. Eu tenho que conversar com o irmão Alan, seu esposo, não? Eu tenho que ouvir a sua pessoa pregar essa mensagem, eu tenho que ir aí. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ouvir vocês. Vocês são pregadores de mão cheia, não estão querendo admitir. Deixa eu ouvir o irmão Wallington. Irmão Wallington, vamos lá, o que o irmão colocou, irmão Wallington? Se é que teve uma introdução curta. A introdução. Como nos santificarmos nos dias de hoje, onde o mundo jaz no maligno, onde tudo ao nosso redor quer nos levar a um caminho para nos afastarmos da presença do nosso Deus? Excelente! Uau! Eu acho que o Espírito Santo está soprando bonito no seu ouvido, assim. Lindo, 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 lindo. Creio que vocês estão compreendendo como a coisa funciona. A introdução tem que ser curta, consistente, ou seja, tem que ter a substância da escritura em cima, no caso do textual, e o ganchinho. Que ganchinho, né? Aquele pedacinho que você termina a introdução com gostinho de quê? De continuar. Olha o que a irmã Isabelle fez, né? Ela foi e por ela já levaria o negócio lá para frente. E eu tenho certeza que ela já desenvolveu o sermão dela em 1, 2 ou até mesmo 3 tópicos. Não, excelente. Então, mas guardem isso. No sermão textual eu posso explorar, no tópico primeiro, o que é santificação, o que é santidade. Santifica-os. Então, o tópico primeiro, eu posso desenvolver tudo relativo à santidade e santificação. Posso trabalhar dentro desse mesmo texto, curtinho no mundo, entendeu? Como eu posso também mencionar 1 ou 2 versículos, ainda que não seja um sermão temático, mas eu não estou me afastando do texto. No segundo tópico, a verdade que liberta. Excelente, irmã Isabelle, excelente. E aqui nesse texto eu posso falar bastante coisa sobre a verdade que liberta, porque está girando dentro do capítulo 17. Se você observar bem, o capítulo 17 ele é um arcabouço, ou seja, ele é um sustentáculo muito rico para você trabalhar com a questão da verdade que liberta. E o terceiro tópico, a palavra que é a verdade. Tudo neste mundo é palavra, mas só existe uma palavra que é a verdade, que é a Sagrada Escritura ou a palavra de Deus. Estamos entendendo isso aqui? Como interessante isso aqui. Tá? Ainda que o tamanhozinho do texto
daria margem para fazer um textual, eu troquei. Fiz isso de propósito para vocês desenvolverem a questão do raciocínio, que eu percebo que vocês têm dificuldade, que é normal, não é? Fazer o desenvolvimento do raciocínio dentro de uma linha bíblica. São 9h35, eu vou usar até às 9h55, vamos jogar mais 2, tá? Mais um temático e mais um textual. Só que agora eu vou usar um temático autêntico, um temático legítimo, tá? E um textual legítimo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um texto bem conhecido, que eu poderia pegar qualquer texto. Deixa eu ver aqui um texto bem interessante. Vou pegar um texto no Antigo Testamento, que geralmente gostamos muito do Novo Testamento. Então, vou usar um texto do Antigo Testamento. Deuteronômio. Livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 33. Vamos lá. Temático. Esse é sermão temático. Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. Versículo de número 1, apenas. E aqui em cima eu vou ter que trabalhar com o tema. Eita, isso aqui vai ser bonito. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1. Somente. Daqui nós vamos tirar o tema. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Preste bem atenção, gente. Preste bem atenção. O tema está quase na cara. Cuidado, que a gente pode se equivocar com o tema aqui. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Sermão temático. Qual tema que poderíamos trabalhar em cima desse texto? O homem de Deus abençoa. Quase, irmã Fernanda, quase, irmã, bateu na trave, porque o irmão Zandro não viu a senhora pegar a bola. Se pegasse, a senhora ia fazer gol agora. Ah, a senhora tinha que jogar a bola no peito do seu esposo. Eita! A bênção de Moisés? Não. Tem que ler com atenção. Qual que é o versículo, pastor? Deuteronômio 33, 1. Aqui tem um tema riquíssimo que nós vamos debulhar ele agora. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Moisés abençoa seus filhos. Deus abençoador? Homem de Deus. Não. Alguém falou aí, a irmã Fernanda falou que mais perto teve. Homem de Deus. Homem de Deus, isso! Homem de Deus. Porque eu tenho que explorar a qualidade ou atributo da pessoa que está sendo falada. Textos desta natureza eu tenho que me agarrar com a virtude, a qualidade, entende? Que está mencionando sobre a pessoa. Davi, por exemplo, Davi, o poeta que escreveu tal. Davi, o poeta, certo? Josafá, o rei justo, e assim por diante. E aqui, Moisés, homem de Deus. Agora você vai ficar impactado que eu vou dizer. Esse texto é a primeira vez, anote aí, é a primeira vez que nós encontramos o registro da expressão homem de Deus na Bíblia. Como é que é? Nenhum versículo antes de Deuteronômio 33, 1. Procura. É um desafio que eu lanço a você. Se você encontrar outro texto na Bíblia antes de Deuteronômio 33, 1, com a expressão homem de Deus, eu te isento do trabalho de homilética. Eu sei que eu estou falando, gente.
Esse é o primeiro texto na Bíblia que traz a expressão homem de Deus. Antes de Deuteronômio 33:1 não existe. Procura. Se você encontrar, eu dou meu braço a torcer com muita alegria, meu. Escapuliu. Fez o skip. Aí eu dou com todo prazer. Tá liberado o trabalho de homilética. Mas até o contrário, essa é a primeira menção na Bíblia da expressão homem de Deus. Vamos lá. Então já sabemos que a Bíblia tem vários homens de Deus. Concordam comigo? A Bíblia menciona muitos homens de Deus. Vamos selecionar aí de 8 a 9? De 8 a 9, eu creio que temos ainda um tempinho. De 8 a 9. Aí vamos ser somente, vamos tentar localizá-los, a eles e as suas qualidades. Aí o desenvolvimento do sermão eu deixo ao seu critério. Aí se você quiser montar o sermão e depois mandar para mim, vou considerar também como nota de bônus extra. Vamos lá. Já temos aí Moisés. Moisés é o primeiro, né? Moisés. O que Moisés, além de homem de Deus, ele foi? Alguém se lembra? Primeiro Moisés foi homem de Deus, e depois de homem de Deus. A Bíblia até... O pastor. Pastor, profeta, mas teve um... Libertador, perfeito, mas teve um título muito ressaltado nas Escrituras sobre a pessoa de Moisés. Profeta, pastor, libertador, mas teve um, ele é muito comum, mas não é muito falado. O servo. Josué 14:6 fala que Moisés era servo, a mesma semelhança que Josué também foi, né? Porque Josué foi servo, porque ele aprendeu a servir com Moisés. Como é que eu sei disso? Josué 14:6. Aí eu posso usar o texto de Josué 14:6 para fortalecer essa abordagem. Josué 14:6. Chegaram os filhos de Judá, Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e lhe disse: Tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, servo e Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Olha, interessante, né? Tem umas traduções que diz homem de Deus, servo. Outras traduções omitem, mas eu estou aqui mencionando o quê? Homem de Deus. Quem está me acompanhando? Quem está me acompanhando? Moisés. Vamos lá, um outro homem de Deus. Um outro homem de Deus que a Bíblia fala. Amigo de Deus, né, pastor? Como? Amigo de Deus. Amigo de Deus também, encaixa-se perfeitamente. Um outro servo de Deus, que a Bíblia chama ele de homem de Deus. Elias. Alguém se lembra? Alguém tem em mente? Elias. Elias, excelente! Elias, está lá em 1 de Reis. Pode anotar aí? Eliseu. 1 de Reis 17, 18 e 24. Elias. Eliseu também. Eliseu também, nós já jogamos dois, perfeito. Pastora Darlete está ligada, gente. Se você quer colocar a Pastora Darlete no bolso, perde o tempo. Ninguém dobra a Pastora Darlete, ela já está com o vinco passado. Elias, então vamos anotar o texto, aí você pode desenvolver o seu sermão temático. 1 de Reis 17, 18 e 24. Eliseu, 2 de Reis 4, 7 e 9. Dá para desenvolver um lindo sermão temático, falando desses homens como homens de Deus. Outro homem de Deus que vocês têm em mente? Homem Davi. segundo o coração de Deus, Davi. Davi, excelente, Davi. Aí você pode usar o texto de 2 de Crônicas 8:14 e desenvolver o perfil de Davi como homem de Deus. Excelente. 2 de Crônicas 8:14. Pertinho de Davi teve outro homem de Deus. Esse foi um homem de Deus. Samuel. Eita, irmão. Wallington, vou lhe dar 50 para fechar essa matéria com alegria. Samuel, meu Deus. A irmã Núbia poderia ter pulado e
pego esses 50 pão, mas não. Ela ama tanto esse marido. Quer dizer, deixa ele pegar, pastor, deixa ele pegar, tadinho, senão ele não vai dormir bem. Ei, irmão, Walter, parabéns, 50 aí na sua gaveta. Vai fechar bonita essa matéria de homilética, né? Depois que eu receber o trabalho e faço as totalizações, vai fechar bonito. Samuel, aí você pode pegar o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versos 6, 7, 8 e 10. Primeira de Samuel, capítulo 9, versos 6, 7, 8 e 10. Eu estou dando esses textos para vocês terem o quê? Como referência para trabalhar no desenvolvimento do sermão, entende? Porque aí vocês que vão montar o sermão, mas eu já estou salpicando esses textos para facilitar, já que é temático. Vamos pegar mais 2 homens de Deus? Vamos lá. Pastor, Mais eu 2. posso dizer que João Batista foi um homem de Deus? Sim. Ainda que a Bíblia não faça a declaração escrita, homem de Deus, mas estamos aí. João Batista, né? João Batista. Aí temos. Como? Paulo. Excelente! Abraão. Paulo, Abraão. Ih, pronto, já rasgaram o verbo. Então temos muitos homens de Deus. É só vocês pegarem os textos ligados a eles como homens de Deus, aí vocês podem trabalhar, né, um sermão temático bonito, né? Homens de Deus. Aí você separa em 3. Só pegar Hebreus 11. Isso, tá aí, perfeito, irmão. Olha a dica do nosso irmão. Eita, irmão Zandro, só por causa dessa dica, leva 50 na sua gaveta e dá glória e sorri. Isso, o Brasil lhe fez bem, ele deixou derramar uma unção fresca. Irmão Zandro, isto, maravilha. Gente, tá aí, Hebreus capítulo 11, dica do irmão Zandro. Vai lá em Hebreus capítulo 11, você vai encontrar uma listona de homens de Deus. Aí você trabalha com 3 tópicos, ou seja, para cada tópico você faz menção de um homem de Deus, desenvolvendo rapidamente as suas qualidades, a sua singularidade, as suas peculiaridades. Todos entenderam? O desenvolvimento desse sermão temático não pode se esquecer da conclusão. A conclusão tem que ser o resumo dos tópicos. Exemplo, se no tópico 1º eu estou falando de Samuel, se no tópico 2º eu estou falando de Moisés, se no tópico 3º eu estou falando de Elias, então eu tenho que concluir falando rapidamente sobre cada um deles. Porque a conclusão ela tem que ser o resumo dos 3 tópicos. Perfeito. Vamos então agora para um sermão textual. Já vai dar, tá beirando 10 horas. Meu Deus, está beirando 10 horas. Vamos trabalhar então com um sermão textual. Deuteronômio 33. Eu não vou sair de Deuteronômio, gente. Esse é um livro muito rico. Deuteronômio capítulo 33, verso 24 e 25. Eu sou amante do Antigo Testamento, não vou negar isso não. Gosto demais do Novo, mas a minha paixão pelo Antigo Testamento chega a ser até doentio. Não é porque eu sou judeu, não, amor. Infelizmente, eu confesso, eu sou judeu e como judeu aprendi muito a apreciar o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 33, verso 24 e 25. De Asser disse, bendito seja Asser, entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Eita, é difícil. Aí eu vou ter que explorar bem esses 2 versículos. Vamos lá. Vamos ver. Nós temos 10 minutos, eu vou fechar às 10 horas. Alguém sabe o significado do nome Asser? Foi uma das tribos de Israel, não é verdade? E um dos filhos de Jacó. Mas alguém tem em mente, se lembra o significado do nome Asser? Você não é obrigado a saber. Mas se eu estou trabalhando num sermão textual,
Eu tenho que falar sobre ele. E o título desse sermão textual Pastor, é muito... repete, por favor, o texto. Deuteronômio, capítulo 33, versos 24 e 25. Ok, obrigada. O título desse textual está bem na cara, olha só. De Aser disse: Bendito seja Aser entre os filhos de Israel, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Seja de ferro de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. O título desse textual está na cara. Gente, está tão na cara que vai morder você. Qual seria o título desse sermão textual? Alguém lá atrás já falou alguma coisa. Não estão conseguindo pegar? Bendito seja Aser. A bênção de Aser. Oh, Bem-aventurança. a bênção de Aser. Se você ler com atenção o capítulo 33, porque o capítulo 33 é o contexto. Vamos lá. Para eu extrair um sermão textual, eu tenho que primeiro explorar o contexto, que é o capítulo todo. Quando eu exploro todo o capítulo, embora só vou usar 2 versículos, eu vou descobrir qual é a tônica do contexto, que é a bênção dos filhos de Israel. Pastora Darlete, por E favor. qual que é o nome de Assé, então, que você não falou? O que é o nome O de Assé? significado. Estou esperando se alguém consegue se lembrar. Se não se lembrar, eu vou dizer Abençoado? agora. É abençoado? Feliz? Feliz. 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 Ao pé da letra é gargalhada. Olha só em hebraico. Gargalhada. Mas vamos colocar a tradução mais comum, feliz. Feliz. Então houve um Pastor, qual das mulheres de grande Jacó gozo. que teve Azé? Hein? Qual das mulheres de Jacó que teve Azé? Vamos lá em Gênesis capítulo 30, versículo 13, só para A Leia. refrescar. A Leia. Vamos refrescar a memória da nossa evangélica. Alguém disse Leia feiosa. Aquela bela e Leia feiosa. Geralmente as feiosas fazem bênçãos, geram bênçãos. Gênesis 30, verso 13. Então disse Lia: é a minha felicidade. Uma tradução, é a minha gargalhada. Porque as filhas me terão por venturosa. E chamou-lhe de Aser. Olha só, então, foi a feiosa, né, que deu essa alegria para Jacó. A Belinha, né, a maravilhosa, né, a Miss, foi a Raquel, que só deu 2, né? Lembram-se os 2 filhos de Raquel? Ô, pastor, Sim. mas aqui no 12, é o Gênesis 30, o senhor falou o quê? 13? 30, 13. Mas, na verdade, a mãe dele é a Zilpa, não é? Não, mas olha o 13. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Leia os versos anteriores para a senhora entender. Se a senhora não ler os versos anteriores, vai dar zebra. Eu já imaginava que alguém ia dar isso, ia dizer isso. Mas o texto está claro. Então, disse Lia. Não. Então, Ó. Aser é o filho que veio de Lia. Leia com atenção. Esse texto aí causa um pouquinho de confusão. É Lia. Lia é a mãe de Aser. Então, eu entendi errado, porque aqui está falando 12. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome Aser. Sim, foi Lia. Porque a serva dava o filho e ela recebia assim que a serva tinha o filho. Ela recebia como dela. Exato, isso era uma tradição, exatamente. Então, consequentemente, pelo fato que era uma concubina, não era a mãe legal, porque temos que entender isso, na visão judaica, a mãe legal era Lia, Zilpa era uma concubina. Por isso que os teólogos colocam que Aser, filho de Lia, mas entendi. ela biologicamente não gerou, claro, a gente lê com atenção, mas no trâmite legal se coloca como filho de Lia. Estranho isso, né? Porque isso é o contexto da tradição
hebraica. Bem estranho. Na nossa concepção, isso não funciona, não. Ou é filho de Zilpa, é filho de Lia. Mas na concepção judaica, na tradição judaica, filho de Lia. Porque a concubina não tinha direitos legais. Engraçado, pastor, que com Isaac isso não funcionou, não, né? Ah, tem uma razão. Tem uma razão. Depois eu vou lhe dizer a razão, e a razão mais estranha possível. Tem razão. Com Isaac não funcionou. Estranhíssimo. Com Isaac não funcionou. Se a irmã Angélica descobrir, eu lhe dou 75. Tem uma razão bem interessante. Muito interessante. Ela vai deixar assim assustada. Vou pensar, Entenderam, pastor. gente? Muito boa colocação da nossa irmã Núbia. Só por causa disso, irmã Núbia, a senhora não ficou para trás. Não. Agora a senhora que leva os 50. Que é isso? Vocês estão fechando com chave de ouro, né? Os dois. Não poderia ficar um para trás e outro para frente. Não. Entenderam essa abordagem, gente? Entenderam essa abordagem? Maravilha. Sim. Pastor, eu estou aqui distraído, não, mas estava aqui lendo o dicionário, aí está dizendo aqui, né? No dicionário, aquele que o senhor passou para a gente, a Sé era filho de Jacó e Zilpa. Sim, é o que acabamos de falar agora. Só que Zilpa não tinha direitos de legitimidade. Pela tradição judaica, a concubina não tinha direitos de ser chamada mãe, muito menos reconhecida. Ela só gerava Então, um filho para aquele marido, para aquele homem e para ligada aquela à sua mulher. serva, ligada à serva, entendeu? Então, quem era Hoje seria a barriga de aluguel. Algo parecido. Mas lembre-se que Zilpa era serva de Lia, serva. Por ser serva, Lia tinha os direitos automáticos sobre o que Zilpa, sua serva, gerasse. Mas não tinha direitos legais de ser chamada mãe. Que coisa estranha, né? Barriga de aluguel. Exatissimamente isso. No nosso conceito atual, barriga de aluguel. Ou seja, Aser nunca reconheceu em Zilpa sua mãe. Estranhíssimo, né? Nunca. Sempre foi Lia. Quando você lê a narrativa do livro do Gênesis, você vai descobrir que Aser sempre teve como Lia a sua mãe, embora ela biologicamente não foi o ventre que gerou. Perfeito? Vamos lá então. Já que o nome Aser é feliz, vamos descobrir aqui algumas coisas sobre Aser, né? O tempo já está acabando, eu já vou dar para vocês, para facilitar. Nós vamos descobrir 5 coisas sobre Aser, já que aqui estamos trabalhando com sermão textual. E eu só estou trabalhando com 2 versículos, não é verdade? O 24 e o 25. Volto lá de novo para Deuteronômio 33, 24 e 25. Primeira coisa que eu vou aprender aqui sobre Aser: prosperidade. Por quê? Olha só. Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó. Agrade os seus irmãos. Aonde eu estou vendo prosperidade aqui? Ó, banhe em azeite o pé. Na linguagem judaica ou hebraica, banhar o azeite com o pé é prosperidade. Investigue lá. O azeite falava de riqueza material. Hoje, se você tem barra de ouro, 1000 barras de ouro, você é considerado rico. Concorda comigo? Naquela época não era barra de ouro, era tonéis de azeite. Se você tinha tonéis de azeite, quantos mais tonéis de azeite indicava o nível da sua riqueza e da sua prosperidade, porque as azeitonas eram uma das riquezas mais extremas ali no Oriente Médio. Então, estamos descobrindo, primeira coisa, prosperidade. Então, Aser era próspero, espiritual e materialmente. É por isso que Eliseu mandou a viúva do profeta dele encher os vasos de azeite. Vende uma parte, paga sua dívida e viva com o resto.
Porque valia ouro, gente. Azeite Valia naquela muito época. dinheiro. Não é como hoje, que você vai lá no Market Basket, no mercadinho, compra um Felipe Berrio, coloca na tua salada e acabou. Naquele tempo não era assim, não, gente. Você não regava uma saladinha com azeite, não, porque era ouro, gente. Você vai regar tua salada com ouro? Toma jeito, seja doido, gente. O que se Naquela fazia com época azeite era... então, pastor? Como é que é? O que se fazia com azeite então, se valia ouro? Era negociado a título de dinheiro. E azeite era uma moeda corrente, igualzinho hoje a nota de dólar, um cartão de crédito, uma Bitcoin, né? Era uma forma de moeda e valia dinheiro, irmã. Era ouro, prata e azeite. Já pensou o negócio? Se a senhora chega na sua casa com 50 tonéis de azeite, está ali. A Angélica e Leandro são milionários. Então a riqueza de uma pessoa era medida por azeite e camelos, né? Vai lá, o Jobé, se tem camelo na casa dele, tá rico, próspero. Rapidinho, gente, já passou das 10, eu tenho que terminar. Segunda coisa que encontramos em Aser: posteridade. O que é posteridade? A descendência dele, ó. Bendito seja Aser entre os filhos de Jacó. Fala de descendência, filho de Jacó, fala de descendência, fala de prosperidade. Essa frase quer dizer, não vai ter infertilidade na família de Aser. Vai ter o quê? A bênção de Deus sobre a sua descendência, sobre a sua prosperidade. Terceira coisa que eu vou encontrar aqui sobre Aser: agrade aos seus irmãos. Que fala disso? Companheirismo. A bênção de Deus sobre Aser ia ser tão grande que haveria o quê? Companheirismo entre os seus descendentes. Terceira coisa. Gente, eu estou explorando o texto. Pequenininho, mas tem coisa que não acaba mais. Quarta coisa. Provisão. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos. Ferro e bronze na cultura judaica fala de provisão. Quer dizer, não vai faltar nada. Provisão. Anote aí, ferro e bronze, na visão da cultura judaica, é provisão. Para mim, provisão é uma conta corrente poupuda, não é verdade? Me darem uma oferta voluntária, um checão. Mas naquela época, ferro e bronze era provisão. E fala a de quinta segurança coisa... também, né, pastor? Como é que é? Aqui fala de segurança também, né? Porque ele fala de ferro e bronze as trancas das tuas portas. Isso, que na verdade, em última análise, é provisão, que trazia essa segurança, né? A proteção sobre a família e sobre a cidade. E a última coisa que encontramos aqui, não é? Privilégio. Aonde eu encontro privilégio? E como os teus dias durará a tua paz. Ou seja, por toda a sua vida, por toda a sua existência, haveria o privilégio de quê? De desfrutar a paz. Hoje em dia é difícil, não é verdade? Temos toda uma vida com o privilégio da paz. Volta e meia vamos ter uma perturbação, volta e meia vamos ter uma luta, volta e meia vamos ter uma tribulação, não é? E aí a nossa paz fica, de uma certa forma, comprometida. O que não aconteceu na vida de Aser. Então, Aser, vamos dizer, nasceu de quina para a lua. Teve a bênção completa. Entenderam, gente? Como eu posso montar aí? Vocês estão percebendo? 2 versículos, eu extraí 5 coisas. Vou repetir. Se vocês quiserem, depois eu posso postar. Isso é interessante. Em prosperidade, posteridade, companheirismo, provisão e privilégio. Vou postar para vocês, então, todo esse sermão textual, pelo menos nas suas partes principais, montadinho, e aí o restante é com vocês e dá a conclusão. Se quiser me mandar no meu privado, recebo, tá? E considerarei bônus extra. Gente, deu para ter uma boa visão do sermão temático e textual? Deu? Isto. 3 de maio. Entregue, então, lá dos exercícios que estão no final da apostila. Faça com calma, com atenção,
Dúvidas, fala comigo, me chama, estou à disposição de vocês. Por favor, não faz nada na dúvida. Deu problema para entregar no dia 3, faz a cartinha dentro daquelas 3 situações que eu expliquei, tá bom? Problema de trabalho, problema de saúde ou problema de família, né? Pode me mandar de véspera ou no mesmo dia 3 de maio, que a gente vai dar então uma prorrogação de 10 dias. Gente, muito obrigado, Deus os abençoe, tá? Eu vou postar então no grupo de hoje para amanhã a razão do cancelamento da nossa aula da próxima semana, tá? Os irmãos que estão fechando o médio já estão sendo instruídos, né? Vou voltar a relembrá-los com a mensagem de texto, que vão começar ou recomeçar no dia 1º de maio no curso médio, com exceção só do irmão Wallington e da irmã Núbia, que vão aparecer na outra matéria, né? Que eles precisam fechar uma situaçãozinha a nível da igreja que eles estão ali cooperando, né? Em Boston. Então, de momento, então, eles não vão estar mais na próxima, com a graça de Deus. Obrigado, gente, de todo o meu coração. Obrigado, irmã Leidiane, né? Seu menino hoje estava animado, o Matheus estava animado hoje. Deu um beijão nesse menino. Obrigado, irmã Angélica. Irmã Jennifer, nota 10 para a senhora. Irmã Jennifer, a senhora, ó, quero ouvir a senhora pregar, quero sentar e receber da parte de Deus a mensagem que Deus vai lhe usar. Manúbia, parabéns. E Manúbia, irmão Wallington, fechando aí com chave de ouro essa matéria de homilética. Não se assusta, não. No finalzinho, vocês vão ver um cenzão lá que só Jesus dá causa. Jobé, obrigado por tudo, né? Vamos nos ver lá no médio, com a graça de Deus, em 1º de maio. Pastor Darlete, continuamos juntinho aqui por enquanto na quarta-feira, mas logo a senhora já está voando lá para o médio. Também nossa irmã Isabelle, não vai demorar não, irmã Isabelle. Logo a senhora já vai estar conosco lá no médio, se Deus quiser, e nem sozinha, vai estar o Alan também, gente. Estou crendo que o Alan vai estar bonitaço lá. Irmão Kleber, breve nós vamos voar junto, né, para o médio, com a graça de Deus. Vamos só fazer o fechamento de algumas poucas matérias com o irmão e a mesma coisa. Irmão Zandro, bem-vindo ao médio, irmão Zandro, vai ser bom demais. Irmã Fernanda, por enquanto, fica aí esperando até encontrar com o esposão lá de novo, né? Irmã Daniele, falta pouquinho, a gente vai se encontrar também lá no médio. Gente, muito obrigado, Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês têm sido e são de grande bênção para a nossa escola, como também para a minha vida. Quero também agradecer a você que já pagou a sua mensalidade, Deus abençoe, e se ainda não pagou, lembre-se, até o dia 30 está de boníssimo tamanho. Vamos agradecer ao Senhor e despedir a nossa aula de hoje. Os irmãos aqui da quarta-feira, vejo vocês dentro de 2 semanas, no dia 26, tá? E dos irmãos que estão indo para o médio, 1º de maio, se Deus assim nos permitir. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Fechamos um ciclo importantíssimo nas nossas vidas, na vida dos teus servos que batalharam, lutaram, se esmeraram, se sacrificaram e estão migrando, estão passando para uma nova etapa. Alguns permanecerão aqui no time da quarta-feira, outros estaremos reencontrando ali no time das segundas-feiras. Senhor, tudo é para a tua honra, para a tua glória. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo, não apenas na turma da quarta-feira, mas na turma do médio, que estaremos ali regressando no dia 1º de maio com a tua ajuda. Obrigado, apresentamos as nossas vidas com profunda gratidão. Também já agradecemos pelas vitórias que nós, eu e minha família, vamos colher para darmos testemunho do que o Senhor fez por nós. Nos deu a vitória em todos os sentidos, para que esta turma da quarta também se alegre conosco pelos nossos triunfos em Cristo Jesus. Obrigado, oramos agradecidos no poderoso e maravilhoso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nosso lema: seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça E que eu diminua.
que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário necessário que que ele ele e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória glória, e o poder. glória. Muito obrigado. Poder. Deus os abençoe. Beijo no coração de cada um de vocês. Vejo vocês, Amém, alguns de amém. vocês, dia 26 de maio e outros no dia 1º de maio, no médio. Muito obrigado. Deus os abençoe poderosamente Foi bom. no grande e maravilhoso nome de Jesus. A paz do Senhor. Bom descanso para todos. Obrigado pelas orações. Amém, Deus amém. abençoe. Tchau, turma. Tchau, paz do Senhor.